Glória a Deus. Eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. E nós estamos estudando sobre os heróis do Novo Testamento. E no último estudo bíblico nós estudamos sobre Timóteo, o filho amado e fiel no Senhor. E hoje nós falaremos sobre Tomé, o crítico da verdade. No livro dos Atos Apóstolos, escrito por Lucas, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontraremos registros sobre Tomé, o crítico da verdade. Bem, os três primeiros evangelhos, considerados evangelhos sinópticos, apresentam Tomé apenas como um dos 12 escolhidos como apóstolo de Jesus Cristo no ministério terreno de Jesus Cristo. Está registrado em Mateus 10:2, Marcos 3:16 e Lucas 6:14. Em Atos 1:13, nós podemos ver o nome de Tomé sendo relacionado entre os 11 apóstolos que restaram. Eles estavam em uma reunião. Nos 3 primeiros evangelhos, o nome de Tomé é colocado ao lado de Mateus. Enquanto no livro de Atos dos Apóstolos, ele está relacionado próximo de Felipe. Está lá em Atos 1:13. E isso tem um motivo especial. Em Mateus 10, no versículo 5, Jesus instrui os 12 apóstolos e envia para aquelas missões. E podemos observar anteriormente, no capítulo 10, do versículo 2 ao 4, que Jesus escala de 2 a 2. E o nome de Tomé está juntamente com Mateus. Glória a Deus. Então, eu peço aos irmãos, peguem sua Bíblia e abra no Evangelho segundo João e vamos fazer algumas leituras para nós entendermos o que nos leva a considerar Tomé como um herói do Novo Testamento. Bem, o nome Tomé é um nome hebraico e significa gêmeo. E no Evangelho segundo João, João refere-se a Tomé como um nome diferente, chamado Dídimo, que do grego também significa gêmeo. E esses registros estão em João 11:16, João 20:24 e João 21:2. Em João 11:16, a palavra fala assim: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrer com ele. Glória a Deus. João, em seu evangelho, ele apresenta algumas características da personalidade de Tomé. E a primeira refere-se à exortação que Tomé fez aos outros apóstolos. Tomé aqui ele demonstra coragem. É que, em uma certa ocasião, em um momento crítico na vida de Jesus, Jesus decidiu ir para Betânia para ressuscitar Lázaro. E conforme os registros em João 11, 7 e 8, os judeus procuravam apedrejar Jesus. E a palavra, então, ela fala assim: Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e vamos voltar para lá? Então, naquela ocasião, Tomé, ele estava determinado em seguir o Mestre, seguir mesmo até a sua própria morte. E lá em João 11:16, então Tomé, chamado Dídimo, fala aos seus companheiros: Vamos nós também para morrer com ele. E essa fala de Tomé foi uma afirmação, e foi de uma forma corajosa. Vamos nós também para morrer com ele. Então Tomé estava disposto, se necessário, morrer com Cristo. E Tomé estava então determinado em seguir o Mestre, dando exemplo, e lição para os demais discípulos que estavam com medo de morrer.
E a segunda característica de Tomé, apresentada por João, está diretamente relacionada à última ceia. Tomé é um apóstolo da dúvida. Ele tem dúvida. E ele apresenta a dúvida. Então, durante a ceia, Jesus, falando a seus discípulos e predizendo a sua partida, Jesus anuncia que iria preparar um lugar para seus discípulos, para que no futuro eles estivessem com ele. Jesus fala em João 14:4 da seguinte maneira: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas logo em seguida, no versículo 5, Tomé se encoraja, porque os outros não tinham coragem de falar, e ele diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E com essa expressão, Tomé então se coloca em um nível de compreensão bastante simples, permitindo Jesus mostrar o verdadeiro caminho. Então, logo lá em frente, no versículo 6, Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, Tomé é o primeiro que escuta essa revelação de Jesus. Ele que teve a coragem de fazer a pergunta. Mas essa revelação vale também para nós e para todos os tempos. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E da mesma maneira que Tomé teve dúvida, e de imediato ele tirou as suas dúvidas, nós também devemos apresentar nas nossas orações as nossas dúvidas para Jesus, pedindo a orientação para Jesus. E a terceira característica de Tomé, apresentada por João, é que o apóstolo Tomé é incrédulo. Ele é corajoso, mas ele é incrédulo. 8 dias depois da Páscoa, Jesus aparece aos seus discípulos, mas Tomé não estava naquele momento. E num primeiro momento, Tomé não acredita que Jesus apareceu durante a sua ausência. Lá em João, capítulo 20, versículo 25, João relata: Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então, aqui neste momento, Tomé se torna o crítico da verdade. Tomé acredita na ressurreição de Jesus vendo as marcas. E logo em frente, em João 20, 26, então está registrado que após 8 dias, Jesus reaparece no meio dos discípulos e desta vez Tomé estava presente. E no versículo 27, Jesus interpela Tomé. Jesus fala: Põe aqui o dedo e vê a minha mão. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crê. Agora Tomé então acredita. E então ele faz uma profissão de fé surpreendente. No versículo 28, Tomé fala: Senhor meu e Deus meu. Então nós podemos ver que Tomé era corajoso, porém tinha dúvida e era incrédulo. Porém, nós vimos aqui que Tomé faz a maior profissão de fé de todo o Novo Testamento. Ele fala: Senhor meu e meu Deus. Ele exclama essa frase: Senhor meu e meu Deus. Mas João ainda apresenta uma quarta característica de Tomé. A quarta característica de Tomé é que ele é um apóstolo decidido. Tomé não acreditava, mas agora faz uma profissão de fé: Senhor meu e meu Deus. E em João 20, 29, João registra uma última palavra de Jesus. Jesus disse-lhes: Porque viste, creste. Bem-aventurados
os que não viram e creram. Aqui, Jesus emite um princípio fundamental, não somente para Tomé, mas para todos nós. Merece muito mais quem crê sem ver do que quem crê por ver. Glória a Deus. E ainda, segundo o Evangelho de João, nós podemos ver Tomé sendo incluído como um dos testemunhas de Cristo ressuscitado. Foi no dia da pesca milagrosa no lago de Tiberíades, onde Jesus mandou lançar a rede à direita do barco. Em João 21:2, a palavra fala: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Então nós vimos aqui, Tomé mais uma vez está incluído em uma lista de testemunhas da aparição de Jesus Cristo após a ressurreição. Tomé foi uma pessoa impaciente, uma pessoa questionadora. Porém, nós podemos ver que assim mesmo Jesus amou a Tomé. E Tomé, ele foi um apóstolo repleto de dúvidas, mas assim mesmo Jesus manteve Tomé no seu grupo de apóstolos. E Tomé, então, precisava ver para crer. A fé dele se baseava em evidências físicas. Porém, Jesus curou a Tomé. E nós também, então, nós podemos ser curados pela nossa impaciência e da nossa descrença. Nós temos que acreditar nisso, temos que entregar a Jesus toda a nossa impaciência e a nossa descrença. Em João 20:29, Jesus, ele disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Glória a Deus. Nós somos incluídos nesses que não viram, mas creram. Então nós temos o nosso valor e somos bem-aventurados por Jesus por crer sem ver. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um estudo bíblico. A última vez que Tomé aparece nas Escrituras está registrado em Atos dos Apóstolos, onde, após a ascensão de Jesus, os apóstolos se reuniram em oração. A palavra em Atos 1:12 ao 14 fala assim: então voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses permaneceram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Glória a Deus. E podemos observar que Tomé, ele permaneceu no grupo. E apesar das dúvidas que Tomé teve, como todos nós temos, Tomé mostra ser digno de ser lembrado pela posteridade. E ele é lembrado como aquele que não temeu expor sua própria vida aos perigos e às privações da carreira apostólica. O final da vida do apóstolo, ela não está registrada em textos bíblicos. Porém, Tomé também escreveu um evangelho sobre Jesus, um evangelho considerado apócrifo, que não está na Bíblia. Mas foi um registro que mostra a proximidade de Tomé com Jesus. Em estudo extra-bíblico, nós veremos que o fim do apóstolo Tomé foi um fim violento. E a história
um testemunho contado por Eusébio de Cesareia, mostra que Tomé fez um grande trabalho evangelístico na Síria. E ele foi também para a Pérsia e depois ele foi até a Índia, continuando o seu trabalho, onde, infelizmente, ali ele foi martirizado. Amados irmãos, chegamos ao final de mais um estudo sobre os heróis do Novo Testamento. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora, estudando a Santa Palavra, estudando, conhecendo esses heróis do Novo Testamento. Os personagens que viveram com Jesus, que estiveram junto com Jesus e que estão registrados no Novo Testamento. Amados irmãos, quero orar por você. Pai Santo maravilhoso, neste momento, Senhor Deus, quero te agradecer profundamente, Senhor Deus, pelo estudo que nos tem concedido. Pai, obrigado pela direção da tua santa palavra. Envia seu Santo Espírito, Senhor Deus, aonde esses irmãos estiverem, Senhor Deus. Abençoe a cada um deles, Senhor Deus, dentro da sua santa palavra. Que eles possam vivenciar dentro da sua santa palavra. Pai, derrama toda a sua bênção sobre a família deles, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade.